Olá, está começando o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Obrigado pela audiência, pela companhia. Sempre muito bom ter você aqui junto com a gente. Hoje no programa Em Destaque a gente traz aqui um pouco de uma reflexão sobre o custo dos presos no nosso país. O quanto está se investindo em educação para poder prevenir para que esse jovem não entre na criminalidade. Muitas vezes o custo depois que ele está preso é muito maior está sendo investido antes, lá na escola, na base. Enfim, a gente vai trazer um pouco dessa reflexão. Minha convidada é a promotora de Justiça do Ministério Público aqui do Espírito Santo, doutora Moema Gilberti, a quem eu quero já agradecer pela presença. Eu que agradeço. Uma alegria te receber aqui, viu? Imagina. Moema, olha, vamos começar trazendo um pouquinho dessa reflexão, né? Eu sei que a senhora recentemente, inclusive, escreveu um artigo sobre isso, né? Trazendo um pouco dessa reflexão do custo do preso, não é verdade? Que é muito elevado. O custo do preso hoje, mensal, o preso seja provisório, seja definitivo, fica em torno de R$ 1.900 por mês. Por mês, no estado do Espírito Santo. Uhum. É uma média que vai variando conforme o estado, né? Sim. A unidade da federação. Então, a gente tem hoje cerca de 23, 24 mil presos. Então, você faz um cálculo aí, R$ 1.900 vezes 23 mil, mais ou menos 44 milhões mês. É o custo da população carcerária para o Estado. Pois é, agora a gente tem que trazer reflexão do que está sendo investido para poder evitar que esse cidadão entre na criminalidade, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente está falando de educação. A gente fala também de educação, a gente fala de políticas públicas relacionadas à saúde, à educação, políticas públicas relacionadas à infância, à juventude. E veja bem, Fabiano, quando eu pesquisava para falar sobre, para escrever esse artigo, me causou espanto o custo de um aluno. Quanto custa um aluno? Quanto que você imagina que custa um aluno? Não tenho nem ideia. Quanto custa por mês? Pois é, um aluno custa em média de R$ 400 para o Estado, R$ 400 mês. A gente tem uma população estudante hoje no Estado de 211 mil estudantes, faz o cálculo. Só aqui no Espírito Santo? Só aqui no Espírito Santo, a gente está falando em nível de Estado. Certo. Então, o custo mês vai ficar em torno de 80 milhões de reais por mês para 211 mil estudantes. Sim. Eu tenho uma população, então vamos fazer a comparação? Vamos comparar. Eu tenho 23 mil presos. Eu estou fazendo o cálculo aproximado, certo, ok? Claro. Eu tenho 23 mil presos e gasto 44 milhões. Eu tenho 211 mil estudantes e gasto 80 milhões. Então, ponderando... Existe uma discrepância muito expressiva. Exatamente, exatamente. Então, o custo da punição, ele é maior do que o custo da prevenção. Isso estou dizendo em níveis rasos, assim, de plano, né? Sem contar o custo dos talentos, né, perdidos para o crime. Isso é um outro dado também que impressiona muito. A senhora estava até trazendo para mim uma informação que também me impressionou muito, é que o maior índice de tráfico, né, está na entrada dos presídios. Não é isso? Isso é muito forte, né, esse dado. É forte. Porque, ou seja, mesmo sabendo que ela está entrando numa área controlada, numa área em que a polícia tem total controle, ou deve ter total controle, as mulheres ainda estão, né, em grande parte as mulheres, porque vão visitar seus companheiros, estão entrando estão traficando, né, estão fazendo parte do processo do tráfico. Então, essa é uma questão mais complexa, é uma questão que merece um olhar mais aprofundado, porque a gente está tratando de processos criminais deflagrados. Então, vamos pensar, o Ministério Público ele tem diversas operações junto com Polícia Civil, Polícia Militar, as guardas municipais, diversas operações para a contenção do tráfico. Então, nós temos tráficos em várias localidades, mas em termos de processos criminais, a maior incidência de processos criminais, pelo menos em Vila Velha, onde eu atuo, é dentro dos presídios.
é no ingresso das mulheres companheiras dentro dos presídios. Então, essas mulheres são efetivamente criminosas? Eu posso dizer que elas estão efetivamente envolvidas com crime? Eu tenho duas vertentes. Sim, elas são envolvidas com crime e não, elas não são envolvidas com crime. Às vezes a mulher entra dentro do presídio, né? Com uma bucha, com 2 buchas de maconha, mais fumo. Mais fumo, pacaio, seda para poder enrolar a droga, né? A droga ou até o fumo. Essa mulher é criminosa? Não me parece. Muito embora ela vá responder a processo criminal. Mas aquela mulher que entra com 60 buchas de maconha, crack quase você não tem, mas entra às vezes com cocaína. Cocaína também quase não tem, é mais maconha mesmo. Essa mulher, ela está entrando com essa droga, não é para uso pessoal do preso. É para comercializar dentro da prisão, né? É para um negócio, porque o preso, dentro do presídio, tem toda uma lógica de funcionamento, né? Que existe a hierarquia, existe a ordem, existe a fiscalização do Estado, mas entre eles tem toda um jeito de funcionar, que é diferente do jeito de funcionar no âmbito social, na sociedade livre aqui fora. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta a gente conversa um pouco mais com a Moema Gilberti, promotora de Justiça do Ministério Público aqui do Estado. A gente está falando hoje especialmente sobre, né, o custo dos presos e também sobre tudo que envolve esse cenário, né, inclusive quando você fala de prevenção, né, porque não adianta você ter um custo, como a gente disse aqui, muito elevado lá na hora de penalizar, mas se investe pouco na hora de prevenir. Que é a base, que é a educação, que é a política pública. Vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho. O programa Destaque volta já já. Não sai daí. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque Moema Gilberti, promotora de Justiça do Ministério Público do Estado. A gente está trazendo aqui uma reflexão sobre o custo dos presos no nosso Estado, no país afora também. Moema, a gente falou um pouco sobre isso no bloco anterior, né? Sobre o custo elevado do preso, um custo muito pequeno ainda para investimento na educação, né? Para a gente prevenir isso com políticas públicas e tudo mais. Mas tem também a questão da organização do crime, né? Que muitas vezes resgata, traz esse adolescente ainda muito novo, né, para o crime e traz uma formação praticamente para esse adolescente até ele chegar com 20, 30 anos ali, que ele já está entre aspas, o que eu estou dizendo aqui, um profissional e tanto na arte do crime, mas que poderia talvez ser usado aí aqui fora na atividade formal, na atividade né, do dia a dia, fora do crime, e tem muito valor também. Então, onde que a sociedade está errando, né? Porque está perdendo esses talentos, não é verdade? Fabiano, a população de homens, eu vou dizer de homens porque a maior parte é de homens, 80% a população carcerária hoje, por exemplo, é de homens. Então, esses rapazes, eles ingressam na estrutura do crime com cerca de, vou falar do tráfico, porque o tráfico é uma organização, ela é uma entidade, se ela tivesse na iniciativa privada, ela seria uma empresa. E muito bem sucedida, né? Extremamente bem sucedida. Quando a gente está falando de organização. A gente não está fazendo apologia ao crime, obviamente, eu só estou falando da estrutura. Da estrutura organizacional, né? Então ele entra com 13 anos mais ou menos, é como se ele fosse o primeiro atendente da empresa. Então ele é o olheiro, ele é o vapor, ele é o fogueteiro, e com 15, 16, 17, 18, 19 anos, ele pode sim pegar uma gerência do tráfico. Se ele é gerente do tráfico, Fabiano, esse menino, esse rapaz, ele tem uma inteligência, uma capacidade, uma capacidade organizacional, porque ele entende de contabilidade,
É o que eu falava, ele entende de contabilidade, ele entende de logística, ele entende de gestão de pessoa, ele entende de segurança pessoal. Verdade. Então ele não é um pobre coitado, ele é uma mente brilhante que foi captada pelo crime, infelizmente. Se esse rapaz ele estivesse na iniciativa privada, ou se ele fosse algum servidor público, estivesse no emprego formal, ele certamente seria muito bem-sucedido. Muito bem sucedido, porque a gente tem uma visão das comunidades de favela como pobres coitados, mas eles não são pobres coitados. Ali tem pessoas extremamente valorosas. Eu não sei se você sabe, o mercado de comunidades de favela por ano movimenta cerca de 142 milhões de reais. Olha isso. Imagina esses rapazes empreendendo para esse nicho de pessoas. Sim. Imagina. Rapazes de 18 a 25 anos que estão aí nesses processos criminais. Sim. Quando chega a 30 anos, quem sobrevive é porque, assim, normalmente eles morrem com 25, 26 anos em homicídios relacionados ao tráfico. Sim. E esses rapazes, eles estão com uma capacidade produtiva enorme. Eles são a produção, eles são o Brasil que deve gerar renda, mas não gera de forma formal, gera medo, gera perigo social, gera falta de investimento estrangeiro no país, porque o estrangeiro ele não quer investir aqui por conta de tamanha violência, né? Da criminalidade. É como se estivesse jogando contra o próprio país, né? Exatamente. Você está indo na contramão mesmo, está movimentando dinheiro, né? Ilegal, criminoso, mas está remando contra o restante e está fazendo o país cada vez ir mais para trás, né? Andar para trás, né? Então, de fato, é interessante quando a gente traz a reflexão desses números e dessa realidade, né? Eu até comentava isso com o Moema, aqui quando a gente passa aqui lá dos morros aqui de Vitória, aqui mesmo na capital do estado, a gente vê aqueles adolescentes lá no alto do morro, às vezes com binóculo, com rádio na mão. Isso não precisa você colocar uma câmera especial ali, fazer uma reportagem especial. Isso é olho nu. Eu vejo isso constantemente passando aqui, né, dirigindo aqui pelas ruas da nossa capital. Então, assim, está na hora, talvez, das nossas autoridades, da sociedade, não vou colocar só nas autoridades, da sociedade de uma forma geral, ajudar a trazer uma reflexão maior sobre isso e buscar alternativas. A gente tem que pensar junto uma solução, né? Porque, de fato, a problemática está posta, né? O problema está aí. Agora, o que fazer, a gente tem que pensar junto. A gente não pode pensar, eu acho, né? A gente não pode pensar só na punição. A ordem criminosa, ela é econômica. Então, ela se organiza economicamente, se fortalece economicamente, financeiramente. Se você quer combater, você não pode combater só punindo. Você tem que captar, você precisa trazer os olhos desses menores para a iniciativa formal. Sim. E não para o glamour do crime, que tem um glamour, infelizmente. Infelizmente tem toda uma glamourização, né, do crime, que é lamentável. Principalmente mulheres, né, que querem ser as damas, né, da comunidade, e aí querem, né, estar do lado do traficante que comanda. A gente vê isso acontecendo de fato, né? E é realmente lamentável. Olha que pena que o tempo chegou ao fim, gente, porque eu queria continuar conversando tanto mais aqui com a doutora Moema Gilberti sobre esse tema aqui, que nos intriga tanto, né? E nos motiva a conversar e buscar mesmo alternativas. É uma reflexão para nós, mas que também envolve toda a sociedade, né? Sem dúvida alguma. Né? Foi um prazer, obrigado. A alegria foi minha, obrigado por ter vindo, obrigado por conversar com a gente sobre esse assunto, trazer um pouco dessa reflexão para mim e também para os nossos telespectadores. Foi um prazer. O prazer foi meu. Obrigado. Bom, a você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o nosso programa de hoje. Para rever essa entrevista, acesse sinoticias.com.br e também siga a gente lá nas redes sociais, lá no Instagram, @RecordNewsES, tudo junto, e @Fabiano Rossi. Um grande abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Tchau, até lá!